E é uma alegria servir ao Senhor, amém? Em qualquer situação. Hoje eu vou tentar usar os recursos aqui que a tecnologia oferece, mas às vezes ela falha. Então, se a tecnologia falhar, a Bíblia está aqui, a Bíblia não falha, amém? Senhor, nós oramos diante de Ti e clamamos, Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor. Nós somos Tuas ovelhas e nos alimentamos, Pai, da Tua palavra, que nos é boa, é agradável, é perfeita, Senhor. Tua palavra mata a nossa fome, a Tua palavra nos transforma, nos renova, Senhor, nos anima. Tua palavra nos limpa, Senhor. Tua palavra é poder, Senhor. E nós clamamos, Pai, porque queremos mais da Tua palavra, Senhor. Queremos amar mais a Tua palavra, queremos ser cada dia mais transformados por ela, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu oro nessa hora, Pai, para que o Senhor fale com cada irmão, assim como falaste comigo, Senhor. Cai por terra toda distração, Pai, tudo que pode atrapalhar, Senhor, o semear da Tua palavra, Senhor. Que o coração e a mente, Senhor, dos irmãos seja terra boa, Senhor. E que essa palavra frutifique em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amados, eu tenho uma palavra para ministrar aos irmãos e é algo que eu já falei um pouco com jovens e adolescentes, né, no encontro. E a palavra que eu tenho para ministrar hoje é um pouco daquilo que eu ministrei, mas com uma direção talvez mais específica, porque o Espírito sempre faz nova todas as coisas e Ele sempre traz algo novo para a palavra dEle. E o Senhor vem me falando muito esse ano, né? Esse ano foi o ano do Senhor falar sobre identidade na minha vida, sobre quem nós somos em Cristo, sobre quem eu sou em Cristo Jesus. E isso eu posso dizer aos irmãos que mudou muito o meu relacionamento com o Senhor, mudou muito o meu relacionamento com a palavra, mudou muito o meu relacionamento com tudo. Porque a palavra diz, né, que nós vamos conhecendo a verdade, ela vai nos libertando, a gente vai conhecendo aquilo que Cristo falou e vamos tomando posse daquilo que Cristo falou, e isso faz toda a diferença. Existe diferença entre você ter 10 milhões no banco e não poder sacar, e você ter 10 milhões no banco e poder sacar. Tem diferença isso, não tem? Nos dois casos você tem os 10 milhões, mas somente em um você usa aquilo, somente em um caso você toma posse daquilo, somente em um caso você faz uso daquilo que é teu. E também com a palavra, muitas vezes a gente tem que não somente saber que a gente tem essa bênção que é muito maior do que 10 milhões de dólares, ou 10 milhões de euros, ou 10 milhões de reais, mas como filhos nós precisamos ter isso como identidade, como algo que nós de fato tomamos posse daquilo que Deus nos diz que somos, amém? Pedi para os irmãos abrirem Hebreus 2:1, que o autor de Hebreus diz justamente isso. Ele diz sobre atentar com mais diligência, atentar com mais força, atentar com mais segurança naquilo que temos ouvido, naquilo que temos aprendido. O autor de Hebreus diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Falar sobre identidade é Deus falando comigo: André, você sabe muitas coisas a respeito da palavra, você
sabe muitas coisas a respeito daquilo que você é, mas convém, André, que você atente com mais diligência para essas coisas. Convém que você preste mais atenção, convém que você tome posse daquilo que a minha palavra diz a teu respeito. E a palavra diz ali em 2 Coríntios 5,17 sobre a nossa identidade, que nós estamos em Cristo. Fomos inseridos em Cristo Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui a composição. Mas abra comigo em Hebreus 10, 19 ao 22. Eu vou pedir para o Tainan ir clicando lá, que já... A Apple já perdeu para a Bíblia aqui já. Já falhou. Pode dar 2 cliques. Mais um. Mais um, Tainan. Aí. Hebreus 10... do 19 ao 22, e antes de entrar no assunto sobre identidade, né, é bom a gente falar um pouquinho, não vou entrar muito a fundo, porque o assunto é longo, mas é bom a gente saber um pouco por que temos uma nova identidade. Quem nos deu essa nova identidade e por que Ele nos deu. Né, em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Cristo recebemos a possibilidade de uma nova identidade pela fé. Hebreus 10, 19, diz que agora nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela a sua carne. Pode ser somente até o 20, mas nós temos identidade, porque Cristo nos oferece uma nova identidade pela cruz. Se hoje nós podemos orar, é pela cruz. Se hoje nós podemos receber o Espírito Santo, é pela cruz. Se hoje nós nos arrependemos, é pela ação do Espírito Santo e o envio de Jesus com o Espírito Santo. Mas o novo e vivo caminho, a nova identidade do cristão, ela é oferecida pelo sacrifício de Jesus. Gálatas 2,16 diz que agora através do sangue de Jesus nós somos justificados mediante a fé. Abra comigo em Gálatas 2,16. Diz aqui, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, a palavra nos garante que aquele que crê será salvo, aquele que crê é justificado pela obra de Cristo. Em Atos 2,38, diz que aqueles que creram, não somente creram, mas se arrependeram, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Voltando para Gálatas 3, 27, diz que aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Porque todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, porque temos uma nova identidade, porque Deus nos amou, porque o Cordeiro se entregou, porque nós cremos
nos arrependemos, nos entregamos, nos batizamos e fomos revestidos do dom do Espírito Santo. Fomos inseridos em Cristo no batismo. Se esse processo aconteceu na tua vida, você pode ficar seguro, porque você não está mais simplesmente em São José do Rio Preto ou em São Paulo ou no Brasil. Você está em Cristo Jesus, mediante a fé. E a palavra diz que aquele que se uniu com Cristo é um espírito com Ele. E é interessante a gente observar o que isso quer dizer, o que isso deve gerar, o que isso deve mudar nas nossas vidas, porque a palavra é rica em nos mostrar qual é a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Estamos seguros de que estamos em Cristo, mas o que isso quer dizer? O que isso muda em mim? Porque a identidade é algo que nos define. O que é identidade? Identidade é aquilo que te define. Quando as pessoas falam, ali vai um cristão, você coloca sobre aquela pessoa uma expectativa, você coloca sobre aquela pessoa algo que mostra quem ela é. Assim como, por exemplo, quando você fala, aquele é um lutador de boxe. Quando nós falamos lutador de boxe, a nossa mente já liga alguém que se dedica a um esporte, já liga alguém que se cuida fisicamente, já liga alguém que ali tem algo relacionado a um esporte. Um lutador de sumô é diferente de um lutador de boxe. Um corredor de maratona é diferente de um corredor dos 100 metros, porque quando nós falamos um nome, nós ligamos a esse nome uma identidade. Um corredor de Fórmula 1 não pode ser alguém, por exemplo, como eu, que sou muito grande. Não cabe naquele carro, né? Teria que ter um bico muito grande e atrapalhar a aerodinâmica ali. Mas, irmãos, nós temos identidade, amém? Nós estamos em Cristo e a identidade em Cristo, ela nos define. Eu queria falar aqui, não tomando muito tempo dos irmãos, de 4 pontos que nós precisamos ser muito seguros da nossa identidade. O cristão precisa saber quem ele é. Amém? E eu convido os irmãos, primeiro ponto, que fala que nós somos nova criatura. Pode clicar aí, cara. E abrimos em 2 Coríntios 5, do 15 ao 17, que fala ao nosso respeito que estamos em Cristo. E algo que nós precisamos tomar posse, se é que nós já não tomamos. Diz aqui, 2 Coríntios 5, 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim, pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ler os 17 juntos, bem alto? Assim, pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, qual é a nossa nova identidade? Nova criatura. Nova mente, mente de Cristo. Vida de arrependimento, metanoia, a minha mente, mudança de atitude interior. E se os meus pensamentos mudam, os meus sentimentos mudam e as minhas atitudes mudam também. Nós somos corpo, alma e espírito. O Senhor vem mudando a nossa mente, Ele nos dá a mente de Cristo, Ele nos dá uma nova mente em Cristo e nos chama de nova criatura. Por quê? Porque Ele muda a nossa mente, Ele traz uma metanoia, uma mudança de atitude interior que mudam agora quem eu sou e também necessariamente precisa mudar
minhas atitudes. A Bíblia diz: aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais. Fugir da prostituição. A Bíblia nos diz: olha, a vossa velha maneira de viver não tem mais nada a ver com a vossa nova maneira de viver em Cristo. Amém? E isso é nossa identidade. Eu não posso fugir daquilo que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu fui inserido em Cristo, revestido de Cristo. E isso, amados, é um fato que não muda amanhã. Se amanhã eu acordar mais triste ou mais feliz, eu continuo em Cristo. Se amanhã eu acordar empregado ou desempregado, eu continuo em Cristo. Se amanhã eu bater o carro ou não, Deus me livre, misericórdia, eu continuo em Cristo. Amém, amados? Nós estamos em Cristo mediante a fé. E a gente não pode, muitas vezes, confundir as nossas emoções, que muitas vezes oscilam, com aquilo que a palavra diz que é. Amém? Porque se a palavra diz que é, meus irmãos, se eu estou bem ou se eu estou mal, a palavra diz que é. E aí eu preciso levar o meu pensamento cativo ao que a palavra diz que é, para experimentar a paz do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós devemos levar o nosso pensamento cativo a Cristo. É eu pegar aquilo que está escurecendo aqui dentro e trazer a luz da palavra para dentro de mim e dizer: assim diz o Senhor. E seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu preciso me apegar àquilo que a palavra diz que eu sou e não aquilo que o meu sentimento diz que eu sou. Porque ora meu sentimento está bom, ora ele está mais ou menos, ora ele está ruim, ora ele fica triste. O nosso sentimento ele precisa ser pastoreado, amados, pela palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos ser pastoreados por aquilo que a palavra diz. Colossenses 3:10 fala sobre essa realidade que nós devemos então nos revestir deste novo homem. Eu preciso me encher dessa nova realidade. Olha o 9 que diz, Colossenses 3, a partir do 9, que fala: não mintais mais uns aos outros, pois que vós já vos despistes do velho do homem com os seus feitos, e agora vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a minha nova vida, eu me despi do velho homem, não sou mais aquela realidade, e agora eu vou me revestindo segundo a imagem de Cristo, que me criou. Romanos 6, 3 e 4 fala que nós no batismo fomos sepultados. Um pouquinho para trás, Romanos 6. Diz que de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós também andemos em novidade de vida. Romanos 6, 11 diz: assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a palavra diz, amados? O que ocorre no batismo? Sepultamento. O meu velho homem, o meu velho André, ele é sepultado na morte de Cristo pelo batismo, e assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também eu, que no batismo recebo o dom do Espírito Santo, agora sim eu tenho capacidade para andar em novidade de vida. Amém? E nosso velho homem precisa ficar bem mortinho, bem na cruz. Esses dias eu achei que o meu velho homem morreria afogado nas águas do batismo, mas às vezes eu descubro que o miserável sabe nadar. Então, amados, quando o velho homem quiser sair das águas, dá um caldo nele e fala: não, eu nasci de novo.
Cristo vive em mim, eu tenho que viver em novidade de vida, eu não sou mais isso. Eu não posso fazer mais isso, eu não posso mais viver dessa forma, eu não posso mais falar isso. Minha boca não pode mais ser boca de falar um palavrão, de falar uma palavra obscena. A minha mente não pode ser mente mais de ficar pensando em pecado. Os meus olhos não podem mais contemplar aquilo que eles contemplavam. Porque hoje os meus olhos contemplam a Cristo. A minha mente é a mente de Cristo e a minha boca, diz a palavra, que deve falar aquilo que é para edificação e não aquilo que é torpe, amém? Isso é nova vida, amados. Isso é identidade, eu não posso ser aquilo que eu não sou, porque a Bíblia diz que eu sou nova criatura e eu preciso me apossar dessa verdade a cada dia. Quantos precisam aqui? Precisamos apossar, amados. Porque a identidade define, eu não posso fazer isso, porque eu não sou isso. Assim como, por exemplo, eu não posso entrar num ringue de boxe para lutar contra um lutador. E por que você não pode? Porque eu não sou um lutador. E se eu entrar num ringue de boxe para lutar contra um lutador, eu vou ser massacrado por ele. Quando o nascido de novo se mete a fazer aquilo que ele não é, ele se coloca em terreno perigoso. Você não é mais aquilo. Foge, diz a palavra, porque nós somos novas criaturas. E Romanos 6 diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Segundo ponto, dá uma clicadinha aí, cara, que fala sobre a minha identidade, é que eu sou filho amado. Fala para o teu irmão do lado, você é um filho amado. E eu peguei essa palavra filho amado porque nós não somos só filhos do Senhor, mas nós somos filhos amados, filhos desejados, filhos sonhados. Nós não somos aquele filho que escapou, nós não somos aquele filho que veio ali fora de hora, não. Nós somos filhos amados, nós não somos filhos que são abandonados, nós somos filhos que são deixados em orfanatos, nós somos filhos bem cuidados pelo nosso Pai. E por que você está falando isso, André? Porque a palavra diz. E se a palavra diz, eu preciso tomar posse, eu não posso pensar que eu sou outra coisa, senão um filho amado do meu Pai. E amados, saber essa realidade destrava todo tipo de dificuldade do nosso relacionamento com o Senhor. Saber que nós somos queridos pelo Senhor destrava o nosso relacionamento com Ele. Saber que Ele ama estar conosco, saber que Ele tem prazer em receber o nosso louvor, saber que Ele tem prazer em ter misericórdia, isso muda o meu relacionamento com o Senhor, porque eu já não estou pensando mais em Deus como um carrasco, ou em Deus como alguém que está ali com um cajado pronto a me dar na cabeça, ou Deus como alguém que está ali bravo ou nervoso, ou Deus ali como alguém que está me aceitando de favor. Eu preciso olhar para a Bíblia e ver como que a Bíblia me apresenta a Deus como Pai. E se eu não estou enxergando essa nova realidade, eu preciso me aprofundar nesse assunto para saber que nós somos filhos que o Pai ama, filhos que o Pai deseja, filhos que o Pai perdoou, filhos que o Pai em Cristo Jesus aceitou como alguém agradável a Ele. Amém, amados? Abra comigo em Efésios 5:1. E depois vamos para 1 João. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 João 3:1, um pouco para frente. João, com muita graça, diz: vede quão grande amor tem nos concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E voltando um pouquinho, Gálatas 4, 6, diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia, Jesus. O 7 diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. A palavra nos garante, amados, que nós somos filhos. E Deus, para deixar isso bem claro, colocou dentro de nós o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que clama, Abba, Pai. E ela nos diz que agora já nós não somos mais simplesmente servos, não somos mais simplesmente escravos, mas servimos ao Senhor como filhos. Não quer dizer que nós não servimos ao Senhor, não quer dizer que nós não somos servos do Senhor, mas ela diz que agora nós servimos a Ele, mas não servimos a Ele como escravos, servimos como herdeiros. E esse é um segundo ponto que a gente tem que ter muito claro na nossa identidade. Amados, nós para Deus não somos um peso. Nós para Deus não somos seres que Ele suporta. Não, Deus nos ama. Quando Ele envia Cristo, Ele mostra o seu amor. E a palavra diz que essa é a prova que Deus nos ama, porque Ele enviou a Cristo quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele nos amou, e Ele não nos amou com amor mais ou menos. Ele não nos amou com amor pequeno. Ele não nos amou com amor que nós podemos medir, porque quem pode medir o sangue de Jesus? Ele nos amou pelo sangue de Jesus. E nos amou a tal ponto de entregar Jesus, para que a comunhão pudesse ser restaurada através de Jesus. Portanto, eu como filho, portanto, eu que nasci de novo, portanto, eu que fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, não posso abrir mão de me relacionar como pai, como um filho. Porque eu sou pai e eu sei a alegria que é me relacionar com o meu filho, eu sei a alegria que é ter um filho perto, eu sei a alegria que é ter intimidade com o filho. E eu não sou perfeito, Deus é muito além de nós que somos pais e entendemos isso. Então, quando percebemos que na nossa identidade não temos identidade de escravo, não temos identidade que não é outra senão a identidade de filho, isso precisa despertar uma lâmpada. Isso precisa transformar a nossa mente. Isso precisa ser uma informação que pinga todos os dias. O Pai quer comunhão, o Pai quer estar perto, o Pai quer intimidade, o Pai quer te ouvir, o Pai quer te curar, o Pai quer te aceitar, o Pai quer a tua presença perto dele. Amém, amados? Isso precisa falar conosco. A gente às vezes acompanha muitas vidas e percebe o quanto é difícil para muitas vidas se verem como filhos amados. Às vezes uma vida erra e já acha que não é mais filho amado. Mas eu falhei hoje, então eu tenho dificuldade para entrar na presença do meu pai, mas eu fiz isso, eu falei isso, não devia falar, eu devia ter falado outra coisa. Então muitas vezes a pessoa fica uma semana sem buscar a presença do Senhor. E eu não estou aqui defendendo o pecado. Quando erramos, a quem que nós devemos recorrer, amados? Ao Pai. Nós somos filhos. Eu tive filhos pequenos que, eventualmente, quando bem nenezinhos, eles sujavam a fralda. E o que a gente fazia quando eles sujavam a fralda? Jogava o filho fora com a fralda? Ou a gente tira a fralda, limpa o filho,
E abraça o filho e restaura o filho. Filho, vem cá que o cheiro não está legal, filho. Dá a volta aqui que está incomodando o pessoal. E aí a gente pega o filho e tira a fralda do filho e joga aquela fralda fora e fala, limpa o filho ali. E com o tempo o filho vai aprendendo. Mas amados, trazendo essa realidade para nós, muitas vezes quando a gente erra, a gente não deixa de ser filho. Quando pecamos, não deixamos de ser filho. Não devemos abraçar o pecado, não devemos permanecer no pecado. Aliás, quanto mais tempo demoramos para ir com o Pai, é mais perigoso. Mais tempo esse pecado fede, mais tempo isso nos atrapalha. Portanto, meus irmãos, se nós erramos, como diz lá 1 João, capítulo 2, se eu não me engano. Deixa eu abrir lá. Diz lá, João diz, 1 João 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A identidade de filho não quer dizer que nós nos tornamos pessoas que agora não erram mais. O Caco está ali restaurado por Jesus, recebeu o Espírito Santo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então quer dizer agora que ele é o super Ricardo. Não erra mais, não falha mais. Não é assim, amados. Nós sabemos que não é assim. Não sabemos? Essa é a realidade, mas mesmo tendo essa vida que está sendo transformada, a gente não pode esquecer que o Pai nos quer perto dele. Que o Pai nos quer ali, colocando os nossos pecados diante dele, colocando a nossa vida diante dele, colocando o nosso coração, sendo sincero com ele, assim como Davi era. Se nós pegarmos Salmos, está lá Davi todas as vezes se colocando diante de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Davi era um homem como nós que errava, mas estava sempre diante do Senhor, buscando a misericórdia do Senhor. Isso é entender a identidade de filho, amém? Aleluia. Terceiro ponto da nossa identidade é que em Cristo eu sou agora irmão e amigo do meu amado Senhor Jesus. Abra comigo em Mateus 28:10. Jesus ressuscitado. Jesus já com o seu corpo glorificado. Ele aparece ali a Maria Madalena e a outra Maria. E no 28:10, então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Hebreus 2:10-11. Aleluia, Jesus. Hebreus 2:10-11 diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, descrição de Cristo, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles,
porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Essa é uma verdade tão poderosa, mas tão poderosa que a gente tem até que tomar cuidado com ela, para a gente não ficar soberbo. Quem é teu irmão mais velho? Jesus. Ele te ama? Me ama. Ele não tem vergonha de ser teu irmão? Olha, eu até achei que ele teria, mas a Bíblia fala que ele não se envergonha de me chamar irmão. Ah, é? É. E mais ainda, a Bíblia diz que ele está à destra do Pai e incessantemente intercede por mim. Ou seja, meu irmão mais velho está do meu lado nessa luta que eu luto todos os dias. Todos os dias, amados, Jesus ora pelas nossas vidas. Todos os dias Ele está à destra do Pai, clamando pelas nossas vidas. Nossa oração ela tem companhia, não só das orações dos irmãos, que é muito valiosa. Eu vivo pedindo oração, eu sei o quanto que é poderosa a oração. Diz a palavra que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas quanto mais poderosa é a oração do justificador dos justos, que é o nosso Senhor Jesus. Que glorificado, exaltado, não teve vergonha de me chamar de irmão. Diz aos seus discípulos, olha, digam para eles irem, porque lá eu encontrarei os meus irmãos. Olha a humildade de Jesus, olha a grandeza de Cristo mostrada na sua humildade. Ele se refere a nós, amados, como irmãos amados. Temos em Cristo o irmão mais velho. O unigênito se fez primogênito. Ele se orgulha de nos chamar de irmãos e até hoje intercede por nós, por saber o que passamos. Ele nos chama para sermos dele. Amém, amados? Ele intercede por nós, sabendo o que nós passamos. Ele intercede por aquele que tem fome, porque ele, como homem, teve fome. Ele intercede por aquele que tem angústia, porque ele, como homem, passou por angústia. Ele intercede por aquele que é discriminado, porque ele, como homem, passou por discriminação. Porque quando ele passava fazendo os milagres, as pessoas faziam, mas este não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de José? Esse não é aquele que vem de Nazaré? Jesus sofreu discriminação, ele sabe o que é ser discriminado, por isso ele é capaz de interceder pelas nossas dificuldades. Amém? Amados, clame a esse intercessor. Eu tenho clamado a Jesus, Senhor Jesus, interceda pela minha vida junto ao Pai. Espírito Santo me ensina a orar como Jesus orava. Senhor, que alegria é poder olhar para a Tua palavra e saber que Tu me amas como um filho amado, Tu me amas como irmão amado, como amigo amado, e que não há nenhuma vergonha em me reconhecer como Teu irmão. João 15, do 13 ao 15, Jesus nos chama de amigos. E quando Jesus fala, eu tomo posse. Não abro mão daquilo que Ele falou. João 15, do 13 ao 15, Jesus fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Quantos amigos de Jesus nós temos aqui nessa noite?
Amados, precisamos saber disso. Jesus me chamou de amigo. Jesus me tem como um amigo, Jesus me tem como alguém próximo dele, Jesus me ama. E se ele me chamou de amigo, quem sou eu para falar que não sou? Eu preciso me apossar e saber que o sentimento de Jesus por mim não é outro sentimento senão um sentimento de misericórdia, senão um sentimento de amor, senão um sentimento de alguém que está ali para ajudar, que está ali para servir, que está ali para abençoar, que está ali para mudar a nossa vida em direção ao Pai. Às vezes a gente procura um monte de amizade, muitas vezes as pessoas procuram se saciar em amizades. Esses dias atrás, eu vi na internet que o Kaká havia se aposentado. E eu me lembrei que um dia da minha vida, eu joguei bola na praia com ele. E eu fiquei feliz só de lembrar disso. Nossa, que legal, consegui jogar bola com alguém que foi para a seleção, que jogou, que fez isso, que fez aquilo. É uma lembrança legal, mas eu me lembrei, nem amigo dele eu sou. E ele nem é meu amigo, porque ele nem me conhece. Eu lembro disso, eu acho que ele nem lembra. Mas às vezes a gente fica pensando em amizades terrenas, em amigos terrenos, em pessoas que hoje estão aqui, amanhã não estão. Hoje são importantes, amanhã se mudam para outros lugares. Mas eu não me atento para perceber que a palavra me chama de amigo de Jesus. Amém? Isso precisa me encher de alegria, não pode me deixar soberbo, mas precisa me encher de satisfação do meu coração. A minha identidade, eu sou irmão e amigo de Cristo. E para terminar, quarto ponto. Eu sou agora morada adquirida por Cristo. Volta uma folha em João 14. Aleluia, Jesus. Obrigado porque pagaste um alto preço por nós, Senhor. Obrigado porque hoje nós somos teus, tu és nosso Deus. Nós nos alegramos em ser teus, Senhor. Nos alegramos em ter a Ti como nosso dono, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. João 14, do 15 ao 17, Jesus nos diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No 14:23, diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como é que a palavra nos chama? Morada. Quem é você diante do Senhor? Morada. Quem é você hoje? Morada. Quem é você amanhã? Morada do Senhor. Quem é você daqui 20 anos? Morada do Senhor. Deus escolheu morar em você. Tem uma música que fala, Deus preferiu essa casa, Ele não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Ele escolheu habitar dentro de nós. Nós somos hoje morada santa do Senhor. Só que tem um detalhe muito importante em sabermos essa verdade. Abre comigo em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. É um detalhezinho pequeno, que às vezes a gente não se atenta em relação a sermos morada do Senhor. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Diz aqui, ou não sabeis, a carta de Paulo aos Coríntios, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, que habita em vós,
ou seja, Ele não só nos visita, Ele habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou falar de novo para os irmãos falarem com mais força. Os quais pertencem a Deus. Tem um detalhe, amados, nessa morada. Ela está paga. Amém? Deus pagou a morada. E a Bíblia nos exorta a nos lembrar justamente disso. Olha, peraí, vocês não sabem, vocês ainda não leram, ninguém falou para vocês que a morada do Espírito Santo, que Ele habita em vós, Ele mora, olha, Ele mora em vós. Ele não é um visitador, Ele é um morador. É diferente. Né? Muitos irmãos estão viajando e alugaram um apartamento lá na praia. Eles estão visitando, eles não são moradores, eles visitam. Da mesma forma, a Bíblia diz que o Espírito Santo em nós, Ele habita, não visita, Ele habita. É claro que muitas vezes somos visitados pelas manifestações do Espírito, mas Ele habita dentro de nós. E a palavra diz que Ele é proveniente de Deus e que nós não somos mais de nós mesmos. E para que não fique dúvida, o 20 diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo, a minha voz, os meus olhos, a minha mente, o meu cabelo, tudo foi comprado por Jesus na cruz. E é interessante a gente perceber que a palavra nos lembra disso. Em Tiago 4, do 4 ao 5, ele diz que o dono da casa é zeloso. O dono da casa é ciumento. Sabe aquele dono da casa que você entra e ele já vai vendo se você está com o pé sujo, se não está com o pé sujo? Tiago 4 e 5. Só os 5. Diz aqui: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito que habita dentro de você tem ciúmes, tem cuidado, tem zelo pela tua vida. Ele cuida da tua vida com o zelo de Deus. Ele cuida de você com o zelo do Senhor. E Ele te lembra: olha, você é templo do Espírito Santo. Não te mistura com aquilo que não é santo. Não te mistura com adultério. Não te mistura com cobiça. Não te mistura com guerras e pelejas. Porque isso não diz respeito mais a você. E a palavra nos exorta a saber que nós somos agora morada do Senhor, mas é uma morada comprada. Eu dei um exemplo no acampamento com os jovens, bem bobinho, mas às vezes exemplos bobinhos nos cortam pela perna. E eu falei para eles sobre os carros mais modernos agora, que os carros mais modernos agora tem um sistema que você conversa. É como se você estivesse conversando com o carro. Você aperta um botãozinho e fala: eu quero ir em tal lugar, e ele te acha o lugar, ele te fala a rua, ele te fala o trânsito, e a coisa está mais ou menos assim. E eu falei para eles: imagina vocês, um dia vocês entram no carro, vão viajar para a praia, vão sair de madrugada, e aí você clica no botãozinho do carro e fala Guarujá. Em vez de ele falar, você chegará lá em 5 horas e 14 minutos pela rodovia fulano de tal, ele vira para você e fala: são 1h da manhã, não estou disposto a ir para o Guarujá.
Ele vira para você e fala, meu, você está de brincadeira, é 1h da manhã, eu já trabalhei o dia inteiro. E você quer que eu vou para o Guarujá agora, 1h da manhã? Meu, aí não. Ou então você está trabalhando com um carro, já foi em 8 cidades vender, e na 9ª cidade você clica e o carro fala, eu não vou para tal cidade. E aí você fala, mas é um absurdo isso. E por que é um absurdo? Porque eu paguei por esse carro. Eu comprei, eu paguei, ou estou pagando, sei lá, né? Tem as parcelas às vezes, mas imagina como a gente se sentiria se a gente quisesse usar um carro que a gente pagou e o carro virasse para nós e fala, está muito tarde, hoje não vai dar, hoje não dá. Não, hoje é sábado. Ah, sábado é dia... Não, já trabalho, já. Segunda, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De sábado também, não, sábado é demais. Domingo de manhã, não, domingo é de descansar. Que negócio é de me acordar tão cedo para te levar nos lugares que você quer ir? O que a gente falaria para o carro? Você está de brincadeira. Comprei, fui lá, me esforcei, paguei o preço do carro e agora o carro não quer me levar para onde eu quero. É um absurdo isso, né, irmãos? Seria um absurdo, não seria um absurdo? Seria algo assim, nossa, para cair a casa. Se alguma marca fizesse isso, acabava a marca em um dia, né? Quantos acham que seria um absurdo isso? Não seria um absurdo? Seria um absurdo, não seria? Seria frustrante. Pois é. Eu deixo só esse exemplo para a gente ficar com ele passando na nossa mente. Porque, amados, a Bíblia diz que o Senhor nos fez morada. E a morada que Ele nos fez, Ele pagou. E Ele não pagou com dinheiro que a gente paga os nossos carros. Ele pagou com o precioso sangue de Jesus e Ele nos comprou para Ele mesmo, para sermos templo dEle, para sermos morada dEle, para sermos irmão e amigo dEle, para sermos filhos amados dEle e para sermos nele novas criaturas que desfrutam de um relacionamento de amor com o Pai. Porque entenderam quem são em Cristo Jesus, entenderam que não são qualquer um em Cristo Jesus. Você não é qualquer um em Cristo Jesus, você não é um a mais em Cristo Jesus. Você é filho amado com a força da entrega do sangue de Jesus. Amém? Pedir para os irmãos colocar de pé. Para orarmos em relação a essa palavra, em relação à nossa identidade, eu quero estimular os irmãos a meditarem sobre esse assunto, porque ele é muito mais rico do que 1h ou 40 minutos de ministração. Sabermos quem somos em Cristo Jesus muda o nosso relacionamento com o Senhor. Muda a qualidade do relacionamento que nós temos com o Senhor. Muda a proximidade que nós estamos dele. Quando nós percebemos que o Pai não está carrancudo ou nervoso com a gente, mas que Ele está de braços abertos, querendo nos receber como filhos. Isso muda a forma com que eu lido com o Pai em oração. Amém?